bestas, homens e deuses. O enigma do Rei do Mundo. No Tibete misterioso. Saímos de Charqui tomando uma estrada que passava pelas montanhas e, 5 dias após nossa saída do mosteiro, desembocamos naquele anfiteatro montanhoso em cujo centro se estende o grande lago de Kukunor. A Finlândia é conhecida como a terra dos 10.000 lagos, mas a região do Kukunor poderia ser chamada com muita propriedade de o país de 1 milhão de lagos. Contornando o lago pelo oeste, entre a sua margem e Dolankit, andamos em zigue-zague entre os numerosos pântanos, lagos e riachos fundos e lodacentos. As águas ainda não estavam cobertas de gelo e os ventos muito frios açoitavam-nos somente nos topos das montanhas. Víamos raramente alguns nativos e nosso calmuco conseguiu encontrar o caminho certo com muita dificuldade, perguntando aos poucos pastores que conseguimos ultrapassar. Chegando à margem oriental do lago Tassum, desviamos a nossa rota até o mosteiro que havia por perto e lá paramos para descansar alguns dias. Junto conosco havia naquele lugar sagrado outro grupo de visitantes, eram tibetanos. Eles se portaram de forma impertinente, recusando-se a falar conosco. Todos eles estavam armados de fuzis russos, levando cartucheiras a tiracolo, e cada um tinha 2 ou 3 pistolas enfiadas no cinturão, também guarnecido de cartuchos. Vimos que nos estavam observando muito atentamente e compreendemos que estavam calculando nossas possibilidades em caso de combate. No mesmo dia em que eles foram embora, mandei nosso calmuco falar com o mais importante dos sacerdotes do templo para saber quem eram aqueles homens. O monge respondeu de uma forma evasiva durante algum tempo. Decidi mostrar-lhe o anel do Hutuktu de Narabanchi e ofereci-lhe um grande aique amarelo de presente. Então ele se mostrou mais comunicativo. É gente ruim, disse finalmente. Vocês devem desconfiar deles. O monge, porém, recusou-se a dizer seus nomes, invocando uma lei dos países budistas que proíbe falar o nome do próprio pai, do mestre ou do chefe. Descobri que no Tibete do Norte e na China setentrional vigora o mesmo costume. Bandos de ungutes andam a esmo pelo país. Eles aparecem nos escritórios das grandes empresas comerciais e nos mosteiros onde cobram contribuições e, em seguida, intitulam-se protetores da região. Possivelmente aquele bando era o protetor daquele mosteiro. Quando voltamos à nossa rota, observamos com frequência cavaleiros solitários que de longe, quase no horizonte, pareciam seguir atentamente nossos movimentos. Todas as tentativas de aproximação para tomar contato foram inúteis. Montados em seus pequenos e rápidos cavalos, eles desapareciam como sombras. Quando estávamos próximos da escarpada e da difícil passagem do Anshan, e estávamos nos preparando para pernoitar naquele sítio, mais ou menos 40 cavaleiros, todos montados em cavalos brancos, apareceram de sopetão na crista de uma elevação acima de nós e, sem qualquer aviso, mandaram-nos uma saraivada de balas. 2 de nossos oficiais deram um grito e caíram. Um deles estava morto e o outro só viveu alguns minutos mais, todavia não deixei que meus companheiros respondessem ao fogo. Juntamente com o calmuco avancei em direção a eles agitando um trapo branco. Eles dispararam mais 2 vezes contra nós, sem atingir-nos, e depois mandaram um grupo de cavaleiros em nossa direção. Entabolamos conversa. Os tibetanos explicaram que o Anshan era um monte sagrado e que era proibido passar a noite ali.
Aconselharam-nos a seguir viagem até um ponto mais adiante em que podíamos considerar seguro. Depois de inquirir de onde vínhamos e para onde íamos e qual era a finalidade de nossa viagem, declararam que eles conheciam os bolcheviques e os consideravam os libertadores dos povos da Ásia do jugo da raça branca. Não tinha intenção nenhuma de meter-me em discussões políticas naquelas circunstâncias e voltei junto aos meus companheiros. Durante a descida que nos levava ao acampamento, eu esperava a qualquer instante um tiro nas costas, contudo os ungutes tibetanos deixaram-nos em paz. Seguimos nosso caminho, deixando entre as pedras os corpos de nossos 2 companheiros como um triste tributo às dificuldades e aos perigos de nossa expedição. Andamos a noite toda e nossos cavalos esgotados paravam continuamente, alguns até deitavam, mas conseguimos forçá-los a continuar. Paramos quando o sol já estava no zênite. Sem tirar os arreios dos cavalos, deixamos que eles deitassem selados para descansar um pouco. Estávamos em frente a uma vasta planície cheia de pântanos onde, sem dúvida, deviam encontrar-se as nascentes do rio Matsu. O lago Aranguinor achava-se próximo, do outro lado. Acendemos uma fogueira com esterco de vaca, pondo a ferver a água para o chá. Novamente, sem nenhum aviso, os tiros começaram a espocar em nossa volta. Rapidamente nos abrigamos atrás de algumas rochas e esperamos. O tiroteio aumentou e aproximou-se, e os atacantes começaram a aparecer ao nosso redor. Tínhamos caído numa cilada e não havia esperança alguma de escapar. Parecia mesmo que só nos restava morrer. Tentei novamente entrar em negociações, mas quando estava para levantar-me com uma bandeira branca, os disparos vieram na minha direção e um balaço, ricocheteando numa pedra, entrou na minha perna esquerda. Já não havia mais alternativas e decidimos responder aos tiros. O combate durou 2 horas. 3 dos meus companheiros ficaram levemente feridos. Resistimos até que foi possível. Os ungutes estavam se aproximando cada vez mais e a situação estava ficando desesperadora. Não há alternativas, falou um de nossos companheiros, um coronel muito corajoso. Temos que voltar a montar e fugir, não importa para onde. Não importa para onde. A perspectiva era terrível. Tínhamos poucos momentos para tomar uma decisão. Também era evidente que, tendo aquele grupo de bandoleiros em nosso encalço, quanto mais adentrássemos no Tibete, menores seriam nossas possibilidades de sair com vida da aventura. Decidimos voltar para a Mongólia. Mas como não havia praticamente nenhuma possibilidade, nossa retirada começou assim mesmo. Atirando continuamente, começamos a movimentar-nos para o norte. Mais 3 companheiros nossos caíram, um após o outro. Meu amigo tártaro morreu com um tiro no pescoço. Em seguida 2 jovens e fortes oficiais tombaram dando o último suspiro, enquanto seus cavalos fugiam aterrorizados em direção à planície, símbolos do nosso próprio estado de alma. Os tibetanos deram-se conta disso e começaram a ficar mais audaciosos. Uma bala bateu na fivela da correia de minha bota direita, enfiando-a junto a um pedaço de couro de fazenda na minha perna, pouco acima do tornozelo. Meu velho e fiel amigo, o agrônomo, deu um grito segurando o ombro, e em seguida vi quando fazia um curativo de emergência em sua testa ensanguentada. Um segundo após, nosso calmuco foi alvejado 2 vezes na palma da mão que ficou horrivelmente mutilada.
A esta altura 15 Hung-Hutses decidiram fazer uma carga. "Atirem à vontade", gritou o coronel. 6 bandidos caíram atingidos enquanto outros 2 caíam da cela e voltavam correndo rapidamente atrás dos outros em fuga. Alguns minutos mais tarde nossos inimigos pararam de atirar e agitaram um pano branco. 2 cavaleiros vieram em nossa direção. Soubemos por eles que o chefe do bando tinha sido alvejado no peito e pediram-nos para socorrê-lo. Era nosso primeiro raio de esperança. Apanhei minha maleta de remédios e levei o Calmuco comigo, que sofria muito devido ao sofrimento e entremeava os gemidos com blasfêmias. "Dê àquele bandido um pouco de cianureto", disseram meus companheiros. Meus planos, porém, eram diferentes. Chegamos até o ponto onde jazia o chefe ferido. Estava deitado por cima de celas e cobertores no meio das rochas. Ele nos disse que era tibetano, porém constatei que era turcomano, possivelmente originário do Turquestão do Sul. Olhava-me com uma expressão apavorada e suplicante. Examinei e vi que o disparo tinha atravessado seu peito da esquerda para a direita e, tendo perdido muito sangue, estava muito fraco. Fiz por ele, escrupulosamente, tudo que podia ser feito. Experimentava com minha própria língua todos os remédios que ia aplicando até o iodofórmio a fim de que ele visse que não se tratava de veneno. Cauterizei o ferimento com iodo, reguei de iodofórmio e fiz uma atadura. Recomendei para que ninguém tocasse no ferido e que ele permanecesse imóvel no mesmo lugar onde se encontrava. Mostrei a aura dos tibetanos como trocar o curativo e dei-lhe para isso o algodão, gás e um pouco de iodofórmio. O homem já estava começando a ter febre e também lhe dei uma boa dose de aspirina. Deixei também alguns comprimidos de quinino. Por intermédio de meu calmuco falei aos homens com voz solene: "O ferimento é grave, mas dei ao vosso chefe um bom remédio e espero que sobreviva. Há, porém, uma condição indispensável: os maus espíritos, que o aconselharam a nos atacar, já que somos viajantes inofensivos, poderão matá-lo imediatamente se alguém, entre vocês, se atrever a tirar ainda contra nós. Vocês estão proibidos até de manter cartuchos em suas armas." Após estas palavras mandei o calmuco desarmar seu próprio fuzil, e tirei os cartuchos de minha pistola. Os tibetanos, obedientes, seguiram nosso exemplo. Recordai o que eu digo. Durante 11 noites vocês não poderão sair daqui, nem carregar suas armas. Se vocês desobedecerem essa ordem, o espírito da morte levará vosso chefe e continuará perseguindo a todos. Depois dessas palavras tirei do dedo o anel do Hutuktu de Narabanchi e levantei-o por cima de suas cabeças. Voltei para perto de meus companheiros para explicar que estávamos a salvo e não teríamos que temer novos ataques dos bandoleiros. Precisávamos somente encontrar de novo o caminho da Mongólia. Nossos cavalos estavam tão esgotados e magros que seus ossos apareciam à flor da pele. Ficamos 2 dias descansando naquele lugar, e assim pude ver com frequência meu paciente. Tratamos também de nossos ferimentos que, felizmente, não eram graves. Para meu desgosto só havia uma única faca para retirar o balaço da barriga de minha perna e extrair da minha outra perna os vários acessórios de sapateiro que nela se encontravam.
Interrogamos os bandidos a respeito das pistas de caravanas e conseguimos facilmente o rumo para alcançar uma delas, onde tivemos a boa sorte de encontrar a caravana do jovem príncipe mongol Puntizig, que levava uma mensagem do Buda encarnado de Urga para o Dalai Lama de Lhasa. Ele nos ajudou na compra de mais cavalos, camelos e mantimentos. Todas as nossas armas e todos os nossos apetrechos tinham servido de meio para a barganha na aquisição de montarias e alimentos para a viagem, e voltamos arruinados e desprovidos de recursos ao mosteiro de Narabanchi, onde o Hutuktu nos recebeu de braços abertos. Sabia que vocês estariam de volta, disse ele. Os oráculos me revelaram tudo. 6 companheiros nossos tinham ficado no Tibete, pagando com a vida pela audácia de nossa expedição. Éramos 12 quando voltamos ao mosteiro e aí ficamos durante 15 dias para restabelecer-nos e especular de que forma poderíamos voltar a flutuar naquele mar tempestuoso, chegando ao porto que o destino nos estava reservando. Os oficiais se alistaram nos destacamentos que estavam sendo formados na Mongólia para combater os bolcheviques que estavam destruindo sua pátria. Meu primeiro companheiro e eu estávamos nos preparando para continuar o caminho pelas planícies da Mongólia, prontos para novas aventuras e novos perigos que poderiam ameaçar-nos pela nossa ânsia de sair daí e chegar a um lugar seguro. Relembrando agora os acontecimentos daquela expedição terrível, quero dedicar esses capítulos ao meu grande velho amigo e companheiro de provações, o agrônomo, e aos meus companheiros russos, especialmente à memória sagrada daqueles cujos corpos repousam no último sono entre as montanhas do Tibete, o coronel Ostroutsky, os capitães Zubov e Turov, o tenente Pisarjevski, o cossaco Vernigora e Tártaro Maromedspirid. Quero também expressar minha profunda gratidão pela assistência e pela amizade que deles recebi, ao príncipe do Sol Jaki, Noyon herdeiro Italama, e ao campo Gelong do mosteiro de Narabanchi, o venerável Gelib Jamara Pirrotuktu. Fim desse capítulo.